Dando prosseguimento a essa questão das comunexes evoluídas, tem uma pergunta aqui sobre a pensenologia, página 29, quarta linha. Ele pede, gostaria que comentasse o holopensene da imperturbabilidade das comunexes evoluídas. Isso aqui também é algo que a gente está querendo, como sonho de consumo, sonho douradíssimo de consumo, acessar essa imperturbabilidade. O professor Valdo tem falado nos últimos 16 meses, desde que ele começou a mini tertúlia aqui de manhã, sobre, ele até escreveu ali um memorando, e ele fala muito disso, ele está falando muito disso, imperturbabilidade e comunex evoluída. Por que ele fala? Porque ele pensa que se a gente começar aqui no intrafísico, a pensar nesse assunto, a deixar de lado a comoção, o emocionalismo exacerbado, a chegar num nível de imperturbabilidade, que segundo ele é conquistado a partir da desperticidade, a gente vai conseguir chegar, quando chegarmos à intermissão, à liderança interassistencial, nós vamos conseguir vivenciar um experimento mais prolongado numa comunex evoluída, coisa que alguns de nós teve a oportunidade, mas ficou minimamente lá por não ter condição holopensênica, por não suportar o ambiente. Então, se a gente começa a pensar nisso, ainda que não consigamos nesse primeiro momento, a gente já tem alguma sinapse de que a gente vai ter isso um dia. Prosseguindo, enfatologia, página 30, 10ª linha. Comente a busca pelos sentimentos elevados. Mesma coisa. A gente ainda não tem, né? Nós, pelo menos no meu micro-universo, às vezes a gente tem um lampejo num curso de campo, igual teve agora no ECP3. Eu também tive uma experiência num curso da monarquia, que eu percebi uma consciência muito evoluída. Então, quando você consegue aquele acoplamento, você percebe que tem ali um sentimento que você não vivencia no seu dia a dia. E a gente, pelo menos eu, quando tenho isso, tento fixar com a maior força que eu tenho, imprimir aquilo holossomaticamente para tentar vivenciar um dia, mais vezes. Poucas vezes eu vivenciei, e as vezes que eu vivenciei eu me lembro muito, sei como é, mas infelizmente não consigo no meu dia a dia. Penso que com o tempo, com o maior entendimento desse para-direito grande, dessa para-justiça plena que existe nas comunex evoluídas, a gente vai conseguir entender e adquirir esse sentimento elevado. Mas isso é com o tempo, com a evolução. Agora, professora Marlene, em relação à lei de ação e reação, ela não seria por si só determinismo? Se ela por si só determinismo? Olha, é algo para se pensar, Dulce. Aí eu acho que a gente pode colocar aquela questão do livre-arbítrio e evolução. Né? É claro que se a pessoa tem muito pouca evolução, entre aspas, ela vai sofrer mais a lei de causa e ação, os limites disso, e ela tende mais ao determinismo do que ao livre-arbítrio, tá certo? Então, acho que tem aí uma equação, né? Uma coisa tem a ver com a outra, tá certo? E para ajudar também, por exemplo, se a pessoa já é um agente da policarmalidade, existe um percentual dessa lei de causa e efeito para trazer, por exemplo, aqueles assistidos que em algum patamar tem alguma relação. Então, ela atua assim. Sim. Só que, realmente, a questão é como que você vai se portar perante isso. Você não sofre mais, você está tranquilo, você já assumiu as suas culpas, já sabe do seu para-dever. Então, a pessoa não sofre. Eu me lembrei... no fundo é um determinismo, é um percentual de determinismo. Percentual. Claro. Mas, assim, por isso que é causa e efeito, né? Claro. Como que a pessoa vai... Como que é o nível de reação que a pessoa tem frente à ação dela? Quanto mais policármica, mais uma reação policármica ela vai receber. Mas, exatamente, de certa forma, é determinista, né? Também. É que essas leis são, assim, eu, pelo menos no meu entendimento, são todas muito paradoxais. A questão, por exemplo, de quanto mais evoluída a consciência, menos ela pensa em si e mais escrava, entre aspas, ela fica do maxi-mecanismo. Entre aspas. Por quê? Porque ela quer ajudar ao máximo. Né? Ela quer... Olha, é o ciclo multiexistencial. O que for preciso, ela vai fazer. Né? Vai renascer onde for preciso, vai fazer o trabalho que for. Se tiver que nascer na África, lá numa condição de baratrosfera para viver 2, 3 anos, vai. Então, assim, é tudo
tudo para a gente pensar.